E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. A gente continua os vídeos de primeiras impressões da temporada de primavera e hoje a gente vai falar de um que pode ser talvez uma das estreias masterpiece pra mim. Eu gostei muito do que eu vi desse primeiro episódio e eu fiquei muito animado porque pelo que o anime promete trazer pra gente. Hoje a gente fala de Kakushi Goto. Quem protagoniza a história é um pai e uma filha chamado Kakushi Goto e Hime Goto, que são uma família. A gente não tem ainda uma perspectiva clara do que aconteceu com a mãe da menina, né? A gente ainda não sabe bem se ela morreu, ou eu não lembro se isso diz na sinopse em algum lugar, se ela morreu, se ela abandonou eles, whatever. A história vai mostrar o pai criando a menina, só que ele tem um trabalho um tanto peculiar que ele faz de tudo pra esconder dela. Ele é um mangaka muito popular, só que ele escreve mangás do gênero ecchi. Tudo começou quando a menina nasceu. Quando a menina nasceu, ele tava no hospital, ele tava muito feliz e um enfermeiro reconheceu ele, porque era muito fã desse mangaka, reconheceu o nome dele. E as outras enfermeiras que estavam junto fizeram alguns comentários bastante críticos pra cima dele. E isso começou a fazer ele pensar de como a filha dele iria se sentir quando ela fosse crescendo. Isso fez com que ele passasse a criar a menina, tendo todo o cuidado para que ela nunca descobrisse sobre a verdadeira identidade dele. Então ele precisou desenvolver uma rotina e tomar diversos cuidados. Por exemplo, ele sai de casa junto com a menina de terno e quando ela vai pra escola, ele vai para um outro lugar, ele troca de terno na loja de um amigo dele, ele tira o terno, coloca uma roupa mais confortável, porque ele prefere, como mangaka, desenhar com uma roupa mais confortável. Na escola, ele chegou a ter uma conversa com a professora da menina, que também é fã dele, para que ela tomasse cuidado, né, e desse algumas instruções para as outras meninas que esse tipo de conversa não viesse a surgir. Ele ainda precisa lidar com outras situações, como as pessoas que ainda não sabem de qual é a real situação dele. Então, por exemplo, o novo editor dele, que não sabe dessa situação dele com a filha, e ele precisa tomar todo o cuidado, preservar isso, e o editor novo dele não sabe disso, acaba indo para casa, e ele precisa correr antes que o rapaz acabe deixando escapar qualquer coisa pra menina. Então diversas dessas situações ele precisa tomar vários cuidados e pensar em algumas coisas no mínimo detalhe pra garantir que isso não chegue aos ouvidos da menina. Ele acaba deixando de lado a própria oportunidade de se tornar um cara super popular e famoso, porque ele prefere se manter em um certo anonimato pra garantir que a menina não tenha que lidar com situações constrangedoras, né? Ou que ela passe a vergonha de ter um pai que é um mangaka de mangás ecchi. A história basicamente desenvolve essa relação e a comédia ela vai girar praticamente em torno dele tendo que lidar com isso, dele tendo que lidar com situações que ele considera de extremo perigo para essa situação, enquanto às vezes ao redor das pessoas elas estão lidando com isso de uma forma totalmente natural. Existe um tom muito emotivo por trás disso tudo, então o anime ele tem um ritmo de comédias muito frenético, né? A coisa acontece muito rápido, a gente vê cenas cômicas o tempo inteiro, só que o time emocional da coisa, às vezes a gente tem um alívio emotivo, vamos dizer assim, já que não é um alívio cômico, onde existe um certo equilíbrio. Quando a menina, por exemplo, ela quer que o pai dela seja importante, ela faz esse pequeno desejo. É claro que tudo vira gatilho pra gente ter uma nova interação cômica, né? Uma nova cena de comédia. Mas, por exemplo, quando a menina quer que o pai seja importante, ou quando eles têm uma conversa antes de dormir, a relação dele com ela é muito fofa e isso é mostrado pra gente ao longo dessas pequenas interações um pouco mais emotivas que fogem desse tom cômico que o anime tem. Uma das coisas que eu achei mais interessantes em Kakushi Goto é o ritmo que o roteiro tem. Ele tem um ritmo muito frenético. Em um episódio de 20 e poucos minutos, muitas coisas aconteceram. O que poderiam, dependendo se eles tratassem de forma mais intensa cada um desses plots que aparecem aqui, eles teriam vários episódios. Mas não, eles preferem lidar com o anime em um ritmo muito mais frenético e isso é muito bom. A gente vê diversas histórias se desenrolando, diversos problemas, diversas situações, diversos desafios que aparecem pro próprio Kakushi
tendo que lidar com essa situação dele com a filha, e eles aparecem um atrás do outro. Quando ele consegue resolver uma primeira situação, uma outra aparece, e tudo isso vem de gatilho de coisas pequenas que ele tem que enfrentar, né? Coisas pequenas com que o fato dele se expor um pouco mais poderia ter resolvido. Então o anime, ele não te dá sossego. Esse ritmo dele fica mostrando pra ti novas interações, novas comédias o tempo inteiro. Todos os personagens, eles são bastante caricatos, né? E trazem esse tom pra ti. E a maior parte deles é muito estereotipado, ajudando a construir muito desse tom cômico da coisa. Então nesse ritmo frenético, ele fica te trazendo novas cenas, novas interações, e ele vai te arrancando risadas. Cara, é muito divertido, de verdade. Eu ri bastante com esse anime, e eu confesso que se eu só tivesse lido a sinopse, se eu não tivesse assistindo os episódios para trazer o vídeo, talvez eu nunca tivesse assistido, porque eu sou bastante preconceituoso com esse tipo de anime. E ele é um shounen com comédia, então isso me dá bastante preconceito, mas eu gostei muito do que eu vi. Sério, foi uma experiência sensacional. Uma das coisas que eu achei mais atrativas nele é com certeza a animação, o chart design, o design de ambiente. Pra mim, toda a parte estética dele é muito atrativa. Primeiro, o chart design dele. Os personagens, eles têm às vezes alguns traços mais simplistas e irregulares, e eles têm até uns elementos que parece que a gente costuma ver, sabe, naquele shoujo slice of life, onde eles conseguem transformar as personagens em uma coisa às vezes mais fofa, às vezes mais elegante, só que os traços, eles conseguem mudar para transformar isso tudo em uma interação muito diferente, e é fácil transmitir as emoções das personagens através desses traços. Junto a isso, existe toda uma preocupação com a forma como o ambiente é desenvolvido. É sempre um ambiente muito bonito, com uns tons muito bonitos, muito atraentes, sabe? Parece que esse conceito de ambiente, o conceito do anime, ele foi desenvolvido para ser um anime atrativo aos olhos, e isso ajuda a construir o tom emocional que ele tem por trás de toda a comédia. Então ele é claramente um anime que ele é bonito aos olhos, ele é uma coisa que chama a tua atenção, ele consegue transmitir muito mais emoção do que eu esperava. Acho que muito disso por causa da ambientação. Os personagens ajudam a criar as cenas, as histórias e transmitir pra gente toda a parte cômica da coisa, e existe um equilíbrio muito bom entre isso tudo. Existem alguns frames, né, algumas cenas de ambiente, algumas transições que eu sempre me peguei admirando elas e achando elas muito bonitas, porque elas realmente me enchiam os olhos o tempo inteiro, e essa é definitivamente uma das coisas que eu mais gostei no anime. Sem falar que a animação, ela é muito boa. O tempo todo ela é muito fluida, eu não vi em nenhum momento ela deixar a desejar em algum momento. Eu achei o tempo inteiro a animação muito fluida, muito bonita, e existem até algumas cenas onde o tom do anime mudava um pouco, né? Claro que isso tudo para construir a parte da comédia. Por exemplo, alguns momentos em que eles lidavam com a habilidade do Kakushi de desenhar e transformavam aquilo em uma espécie de poder, um grande momento, sabe? Parecia uma cena de shounen, e elas ficaram muito legais. Isso estava muito bem inserido dentro do contexto da cena, né? Dentro da comédia, e é uma cena que poderia, como eu vou dizer, ficar toda cagada se a animação não fosse boa. Só que a animação o tempo inteiro, ela é muito bonita. É sério, ela não deixou a desejar em momento algum, e eu fiquei muito surpreso com isso. A relação que eles desenvolvem entre as personagens é maravilhosa, porque o Kakushi, ele é um pai incrível o tempo inteiro pra Hime. Ela é a típica criança novinha, bobinha, fofinha, e essa interação que é criada dela com o pai é muito fofa, é muito bonita, só que ele se transforma em outra pessoa quando ele tá longe dela, assim, porque daí ele tá o tempo inteiro preocupado com ela descobrir ou não a situação dele. Ele não é lá a pessoa mais querida do mundo com os assistentes, porque eles ficam dando pitaco em toda essa situação, e a prioridade dele pra qualquer coisa, em qualquer situação que ele viva, a prioridade é que ela nunca descubra a verdade sobre ele. O anime é produzido pelo estúdio Eijadu, e o diretor é o Yuta Murano, e o Eijadu, ele é o mesmo estúdio que tá produzindo aquele Isekai da menina escritora, que eu acabei não terminando de ver, mas é do mesmo estúdio. Tem uma trilha sonora bem ok, bem legal, e eu não digo necessariamente pela parte musical da coisa, eu digo pela trilha sonora em si, pelos efeitos sonoros, que eles funcionam muito bem em toda a construção da
comédia, em toda a construção das cenas cômicas da coisa. Eles funcionam muito bem. Até quando precisam gerar um certo drama, existem alguns sons que ajudam a construir essas cenas. E pra mim tá muito bem feito isso. A abertura é feita com muito daquela pegada shounen, só que ela é uma pegada meio shounen de slice of life, então ela tem um ritmo gostoso, sabe, de assistir. Ela vai te preparando de uma forma mais gostosa pra assistir. Não parece que vai vir aquela comédia frenética o tempo inteiro. E é uma boa forma de começar o anime, na real. Porque essa abertura ela é construída com cenas muito bonitas, cenários muito bonitos e interações muito legais entre os protagonistas. E eu acho que isso funciona muito bem, assim como o encerramento. O encerramento ele não é, sei lá, apenas uma música tocando em algumas cenas estáticas, não. Ele tem alguma interação, alguns pequenos movimentos, traços entre as personagens. E isso é bem legal, eu também acho. É uma das coisas que eu mais gostei e realmente foram a abertura e encerramento do anime, porque eles combinam com tudo de uma forma geral e eles constroem bem esse clima gostoso que o anime traz pra ti. A minha mensagem é: assista Kakushigoto, é uma comédia muito boa, eu me diverti demais assistindo. Eu espero realmente que eles mantenham esse ritmo frenético e ao mesmo tempo eu espero que eles desenvolvam pra gente o resto da história das personagens, né? Porque existe um background. Ela tinha uma mãe, quem é essa mãe? O que aconteceu? Eu queria que eles desenvolvessem isso em um tom um pouco mais dramático, mas assistam o Kakushigoto, ele é muito divertido, eu ri bastante assistindo, tenho certeza que vocês vão se divertir. Ela é muito agradável aos olhos, tá? É uma coisa muito gostosa de se assistir esteticamente falando. Se você já assistiu, deixa nos comentários o que achou, tá bom? Pra gente continuar conversando, pra gente continuar essa discussão. Quero saber o que vocês acharam, se vocês concordam comigo. Deixa nos comentários também quais outros animes dessa temporada vocês querem que eu faça primeiras impressões o quanto antes, porque tem muita coisa saindo, né? Eu preciso dar prioridade a algumas coisas e a opinião de vocês é muito importante. Se gostou do vídeo, deixa o like, porque o like ajuda bastante meu vídeo a ser divulgado. Se inscreve no canal se é novo por aqui e ativa o sininho das notificações para não perder as próximas análises, os próximos vídeos de primeiras impressões. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.